E aí, Fran, tudo bem? Que legal essa oportunidade de estar falando um pouquinho, passando a minha experiência. Obrigado aí pelo convite. Bom, eu estou morando aqui no norte do Texas, próximo a Dallas, ainda numa cidade pequena. Trabalho numa multinacional. Eu fiz uma transferência é, vindo de Ponta Grossa, numa mesma multinacional, na mesma posição. E mas na verdade, assim, toda a história começou e isso sempre foi meu sonho ter essa oportunidade de conhecer, de ter essa interação com outra cultura, já na faculdade, né? Então, e realmente eu pensava, eu via meus colegas todos muito inteligentes, com bastante desenvoltura, eu bastante tímido, falava assim, puxa vida, qual que vai ser o meu diferencial? Como é que eu vejo que eu teria uma chance, né? E fosse uma chance realmente que fosse boa no mercado de trabalho. E aquela coisa toda, vai para a faculdade, chuva, frio, 2 anos, pegava 2 ônibus para ir no campus da UEPG, né, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu fazia o curso de bacharelado em informática. E aí lá pelo terceiro ano meu pai veio e a história toda começa, é, parece até brincadeira, mas ele com aquela, né, toda dificuldade, nunca reclamei de nada dessa dificuldade de ir para a universidade, mas a gente sabe que é complicado mesmo. E ele veio oferecer um Fusca. Eu falei assim, olha, você está quase na fase de começar estágio, eu quero te dar um Fusca. Aí eu, muito teimoso como sempre fui, falei pai, Fusca eu não quero, eu não precisa me dar. Você quer me dar um carro, me dá um 147. E é lógico que ele falou, dá pá, eu já tive, eu não vou te dar, e ficamos naquela. E aí eu falei pra ele, pai, essa discussão não vai dar nada, eu não quero Fusca. Por que você não pega, eu imagino que você deve ter dinheiro aí, paga um curso de inglês pra mim num país fora aí, no Canadá, e vai ser muito bem aproveitado. E eu falei brincando para parar a história, né? É, logicamente a gente sempre nunca teve disponibilidade de dinheiro, nunca teve, foi sempre, né, todo mundo trabalhando bastante, sempre a grana curta, mas um belo dia ele me aparece com passagem, com curso, para passar um mês no Canadá e eu só tenho a agradecer. Acho que foi o maior presente que eu tive até hoje. Eu aproveitei, agarrei a oportunidade com unhas e dentes, perdi a aula na faculdade para poder fazer esse curso, mas realmente foi algo de diferenciado na minha vida. Já no final da faculdade, já fazendo estágio, eu tive uma oportunidade de uma vaga numa multinacional que eu já estava de olho. Eu sabia que se eu quisesse alguma posição no exterior, teria que ser via uma multinacional. Não passei, na segunda tentativa continuei insistindo, consegui entrar como assistente administrativo. Logo já passei a trabalhar com sistemas de informação para produção. Veio a implementação do SAP e na sequência veio o convite para ingressar na área da contabilidade. A empresa me propiciou fazer um curso de MBA na FGV em finanças. Logicamente, aproveitei o máximo que eu pude. E foram até eu chegar aqui, essa foi a oitava tentativa. Então eu tive mais 7 tentativas frustradas, vamos dizer assim, de tentar alguma carreira, algum cargo no exterior, todas negadas, e a maioria dos feedbacks, entre outras coisas, foram que eu tinha uma dificuldade de compreender a língua inglesa. Porque você passa por exercícios, dinâmicas e você tem que desempenhar. E mesmo tendo conhecimento, para uma pessoa que é nativa, você já sai perdendo porque seu teu nível de compreensão não é o mesmo.
Mas, enfim, eu decidi que fazer uma. Tentei fazer na oitava tentativa, fazer uma migração lateral para a função de Factory Controller que eu exercia em Ponta Grossa. Faço essa função aqui nos Estados Unidos. Mas, logicamente, é, vocês sabem, a gente no Brasil acaba matando um leão por dia. A gente faz das tripas coração, a coisa acontece, você corre atrás, você liga, você. Enfim. E aqui nos Estados Unidos é outro ritmo. Aqui pro leão morrer, você tem que ir matando ele aos poucos. Você corta o rabo, corta uma pata, e assim você vai devagarinho, então é mais ou menos para ilustrar a diferença. O ritmo daqui é um pouco mais lento, as pessoas tendem a se preocupar muito mais com a vida pessoal. Aqui elas são bem individuais, nesse sentido de que a preocupação deles é a família, a preocupação do bem-estar dele. Deu o horário, ele vai para casa, deu a questão de, isso aqui não é o que faço, não fui contratado para isso, e não tem dificuldade nenhuma de dizer não ou que ele não gosta. Então, na minha posição que eu vim do Brasil e eu dependo de análise, eu dependo de relatório, eu dependo de prazos, pressão o tempo todo por resultado. Aqui a gente tem que aprender um pouquinho a segurar as expectativas, a você render mais durante o dia para não ter que ficar dependendo também de ficar trabalhando à noite, porque você vai estar sozinho. Mas enfim, são desafios. Eu acho que tem aprendizado. Eu acho que para a minha questão profissional, eu tenho aprendido muito nesse sentido. Trabalhar nos Estados Unidos tem você como trabalhador você tem menos direitos, você não tem FGTS, você não tem férias remuneradas, não tem 13º, ah, tem essas diferenças trabalhistas, não tem aviso prévio, você dependendo da empresa, dependendo do acordo, às vezes você tem que fazer a tua plano de aposentadoria, né? Aqui nos Estados Unidos tem algo que se chama 401k. Eu creio que é muito mais um benefício que a empresa te oferece. Então assim, você como funcionário, você trabalha por hora, né? Muitas vezes, muitos cargos aqui é por hora, trabalhou, ganha, não trabalhou, não tem. Mas a oportunidade tá sempre batendo na porta. É um país que tem 3% de desemprego, um nível de estabilidade muito grande, apesar de 2 anos seguidos com uma inflação bastante assustadora para os padrões deles aqui. Mas a verdade é que a oportunidade sempre aparece, mesmo na empresa e na região é muito difícil segurar o funcionário. O nível de turnover que nós temos aqui está em torno de 30%. Isso significa que 30% dos teus funcionários você vai treinar, você vai dedicar tempo, você vai gastar ou investir, e ele vai, hora ou outra, sair. Nesse giro aí, 30% dos seus funcionários vão ser totalmente novos em um período curto aí. Então esse é o desafio, né? Sempre conseguir manter um nível de qualidade, um nível de informação com essa rotatividade. Isso é bem desafiador. A questão de empreender nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que ele é, o governo ele quer ser parceiro, ele quer mais é que você lucre, porque ele está interessado em estar recolhendo também os impostos, né? Mas em questões de abertura, encerramento de empresas, facilidades para estrangeiro investir, isso assim, sem sombra de dúvidas, é uma facilidade impressionante. Eu tive a oportunidade, até eu nessa questão de empreendimento, eu não tenho tanto conhecimento, porque eu, como trabalho em multinacional, a minha função é muito mais restrita, mas eu fui pesquisar um pouquinho e está disponível aí, se vocês pesquisarem
no YouTube ou pesquisar aí, procurar por empresas na internet de contabilidade de brasileiros, você vai ter aí bastante opção na Flórida, e eles te dão total apoio para empreender aqui. O que precisa? Segundo consta, é ter um passaporte válido, você vai precisar de um endereço físico para que esteja o registro da empresa nesse endereço, e vai precisar aí ter uma conta no banco. E no mais, essas empresas de contabilidade que você encontra vão te dar todo o suporte, e principalmente a questão de planejamento, porque nem sempre a ideia que a gente tem vai ser se adaptar à forma de outro país. É uma cultura diferente, como eu comentei antes, é a língua, é a alimentação, é o estilo de vida. É bastante importante, na minha opinião, a questão do planejamento e a questão da assessoria para que se possa ter uma segurança aí de investimento. E, obviamente, a empresa de contabilidade vai te dar esse suporte. Pelo que eu li, não há necessidade de você estar fisicamente aqui, né, considerando os fatores que eu comentei anteriormente, mas é importante essa assessoria. Planejar bem, pensar o que é que seria um diferencial aqui. Na minha opinião, os Estados Unidos têm uma variedade imensa de serviços e é um mercado bastante concorrido, com margens muito menores do que você vai ter no Brasil, por exemplo. Que no Brasil você precisa ter uma reserva por toda essa indefinição, uma questão do governo, uma questão de processo trabalhista. Então você tem que aumentar muito a tua margem pela incerteza do mercado. Mas de repente, uma ideia é você aproveitar as oportunidades, as ideias que tem aqui e pensar se essas ideias não teriam uma aderência no Brasil, né? Por exemplo, uma coisa que eu vejo aqui, uma pizzaria que ela não tem o funcionário fazendo rodízio, como tem no Brasil de pizza. Ele faz a pizza, deixa num balcão, a pessoa paga uma taxa fixa e ela se serve. Interessante a ideia. Você tem, eu vi aqui, fábrica de sabonete, de produtos para casa, que é uma fábrica, a pessoa está fabricando, é o lugar de venda e é o lugar de curso. Isso eu achei bastante interessante. Tem muitos itens aqui que você pode ir numa empresa e fazer o aluguel, né, de equipamentos para utilizar em casa, faça você mesmo. Muitos móveis que você compra, tudo desmontado e você mesmo monta, mas é a questão do custo logístico que reduz a mão de obra para a montagem dos equipamentos. Então, assim, tem bastante ideias que podem ser aproveitadas. Então, de repente, uma visita, vir aqui um tempo, sempre pensando né, mesmo que você fique aqui algum tempo, tem que ser legal, não dá para fazer nesse sentido de ficar ilegal. Vem, aproveita a experiência, de repente tenta um visto de estudante, começa por aí, ah, tenta se desenvolver, entender, conhecer, planejar bastante, porque você vai precisar de capital de giro para começar o negócio. Chegando aqui, você dificilmente vai ter crédito. É bastante difícil no começo, porque você dá uma zerada na vida. Eu achei esse caminho pela multinacional. Então, eu cheguei aqui com 42 anos, tinha 18 na faculdade, vamos dizer. Então, foi bastante tempo trilhando esse sonho, pensando. Agora, estando aqui, é diferente. Você começa a pensar de novo, a médio e longo prazo, numa condição green card, mais 5 anos dá para tirar a cidadania. Então, fazer o caminho certo,
sempre pensando na questão de médio e longo prazo e planejando bastante. Essa é a dica que eu deixo aí, que foi o que eu pelo menos penso em fazer. Ah, penso em investir, penso em empreender aqui nos Estados Unidos? Sim, sempre aparecem algumas ideias, sempre tem algumas discussões interessantes, mas a minha preocupação no momento é ainda conseguir vencer o desafio, é conseguir implementar as boas práticas que eu acredito que sejam importantes e construir a carreira aqui de forma compassada, constante e realmente aproveitar, dar oportunidade para a família é o que eu penso e é o que eu acredito. Então é isso que eu tinha para comentar. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, a Fran pode passar o contato, trocar alguma experiência. E mais uma vez agradeço aí a oportunidade e um abraço a todos.